Seja muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram e YouTube. E se você está chegando agora, fica, porque a aula vai ser boa, viu? Já começou bem, né? Já começou, na verdade, trazendo um insight do que está sendo a sua vida aí, querendo fazer de tudo, louca da vida, sem conseguir chegar no teu objetivo, né? Eu vou falar disso para você, até porque é uma das coisas que eu não só enfrentei no passado, mas como tenho enfrentado atualmente também. Eu vou contar para você como é que eu enfrentei isso no passado e venci, e como é que eu tô vivenciando isso agora, e como que eu tô me saindo, se isso vai ajudar você ou não, vai depender muito da situação que você se encontra, mas eu acredito muito que as experiências, elas devem ser passadas, principalmente as que a gente percebe que dão certo. Se você é aluna Divino Arranjo, presta atenção aqui, já bota a hashtag aluna Divino Arranjo aí para eu saber que você é minha aluna. Se você não é aluna, é visitante, fala aí que você é visitante para mim e me conta de qual região do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. E se você, presta atenção, e já convida 5 pessoas, 5 empreendedoras, 5 amigas, que estão aí nessa situação de, meu Deus, o que eu faço? Tenho tudo isso para fazer, mas estou meio perdida. Ó, quem é aluna, bota aí aluna Divino Arranjo, tá? Para eu saber. Não economiza não, tá bom? Escreve aí, aluna Divino Arranjo. Enquanto a gente tá... Olha, temos uma visitante aqui. Ó, quem é aluna, escreve hashtag aluna Divino Arranjo, tá? Porque aluna pode ser do vizinho também, né? Visitante de Tocantins, que legal. Aluna de Campina Grande. Quem mais? Cadê a minha aluna de Marrocos? Fabi, aluna Divino Arranjo. Limoeiro do Norte, Ceará. Gente, vocês perceberam que deu uma esfriadinha, né? Foi tão bom. Visitante Osasco, amiga de São Paulo, vizinha aqui, né? Eu sou de São Paulo também, Wanda. Vamos lá, ó, eu quero dar alguns recadinhos antes, tá? Aluna do Rio, de Bauru, São Paulo. Sejam muito bem-vindas. Quero dar alguns recadinhos, tá? O primeiro recadinho é que a nossa segunda temporada da Jornada Dona tá rolando, tá acontecendo. Se você ainda não está inscrita na nossa jornada Dona do seu negócio de sucesso, ainda dá tempo de você participar, tá? Se você ainda não se inscreveu e é gratuito, você digita Dona aqui no Instagram e a gente vai te enviar uma inscrição pelo direct, tá? Gratuito. Se você tá aí no YouTube, escreve Dona, que o Marcelo vai fixar aí o link para você se inscrever, tá? Detalhe, faça a sua inscrição completa e entre no nosso grupo de WhatsApp, porque dentro do grupo de WhatsApp é lá que nós estamos disponibilizando as aulas que estão acontecendo todos os dias, tá bom? Não esquece disso não. Você que... Olha só, a Silvia diz que é minha fã. Obrigado, viu? Você que tem negócio, você que é uma empreendedora ou uma aspirante a empreendedorismo, ser dona do seu negócio é muito, muito especial. É uma realização. Mas ser dona de um negócio de sucesso é o que todo mundo busca, inclusive eu. Se você está trabalhando para ter sucesso, saiba que você vai encontrar vários níveis de dificuldades. Toda vez que você supera alguma dificuldade, acredite, vai aparecer a próxima, porque isso faz parte do desbravar, a sua própria conquista, né? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você quer muito, deseja muito alguma coisa, nos primeiros passos sempre são os mais difíceis, e a hora que você consegue alcançar o que você pensou que seria o auge, você automaticamente já
está querendo algo além, algo a mais, algo maior, não é verdade? E aí, para isso, você vai ter que enfrentar uma situação que tem um pouco mais de dificuldade. Então, toda vez que a gente chega num nível, para ir para o próximo nível, tem um outro nível de dificuldade, adversidade. Faz parte do jogo do crescimento, tá bom? Aí você fala, mas a guerra nunca acaba? A luta nunca acaba? Não, a luta nunca vai acabar, a não ser que você pare de desejar algo a mais, a não ser que você simplesmente chegue num ponto que você fala, não, olha, o que eu tenho tá bom, não preciso além disso, tá? Isso aqui já é o suficiente, então eu vou estacionar aqui, vou viver com isso, vou viver a partir disso, vou estar satisfeita com isso. Mas isso é raríssimo. Raríssimas pessoas que estão em busca de crescimento, quando alcançam o seu objetivo, param. Por quê? Porque você percebe que você consegue, você percebe que você pode, você percebe que aquilo que era difícil no começo, depois de um treino, depois de algumas insistências, depois de algum período observando e vendo formas diferentes de fazer, você percebe que você vai lá e consegue. E a hora que você percebe que você consegue, automaticamente, né, na tua cabeça você entende que você pode dar mais um passo. Então, o crescimento é isso, é um passo após o outro, e entre um passo e outro, alguns tombos, alguns joelhos ralados e um tempo ali de treinamento. Quando você entende que é tudo uma questão de tempo, treinamento, você simplesmente não desiste mais, tá? Quem aqui entendeu isso? Quem aqui está na fase de desejar algo, querer algo? Isso é muito importante. Então, se você ainda não está na jornada dona, né, na jornada dona do seu negócio de sucesso, lá especificamente eu falo sobre vendas. Então, se o teu calcanhar de Aquiles é vender, essa jornada vai te ajudar, tá? Vamos começar a nossa aulinha? E eu tenho, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho um negócio para falar para vocês a respeito da minha agenda de consultoria VIP que eu abri, tá? Mas eu quero falar isso só no final, tá bom? Vamos lá? Então, no final, não esqueça, eu abri a minha agenda de consultoria VIP agora para o mês de abril, e se você tá aí perdida, querendo um direcionamento, essa consultoria VIP vai te ajudar, tá? Ela é de VIP, ela é individual, personalizada. É 1 hora comigo, olhando para o seu negócio, olhando para aquilo que você está fazendo, olhando para o seu perfil de Instagram, olhando para as suas vendas, olhando para você, diagnosticando, observando, vendo o que você está fazendo de certo, aonde pode melhorar, e o que você está fazendo de errado, aonde você tem que mudar. É bem bacana, e você vai, a partir desse direcionamento, vai começar a ter outro nível de resultado, tá bom? Mas no final eu vou dar todas as orientações a respeito disso. Vamos começar a nossa aula? Vamos? O pessoal do YouTube tá firminho aí? Beleza. Deixa eu trazer para cá as minhas anotações. Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como dar conta de tudo e ainda vender muito. Bom, é muito característico da mulher fazer tudo. A mulher, naturalmente, ela é um ser que dizem, né, por aí, se você for pesquisar, que é um ser multitarefa, né? E eu acredito que, de certa forma, isso é muito verdade. Eu mesmo sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo, tá? E isso é oriundo da nossa característica humana. Deus nos fez assim, né? Você já percebeu que os homens, eles são seres que fazem uma coisa por vez? O homem faz uma coisa por vez, né? Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso se dá pelas nossas características primordiais, né? Pode perceber que né? A mulher geralmente, ela, quando está num ambiente,
ela tá fazendo o quê? Ela tá olhando o filho, fazendo a comida, falando com alguém, dando alguma direção, né? Ela tem um foco multidirecional, não é assim? Você está olhando para cá, mas você sabe exatamente o que está acontecendo aqui do lado, você está ouvindo a criança lá no fundo, você está com a atenção voltada para todos os lados, não é? Dizem aí alguns estudos, né, que na época mais primitiva, né, onde as mulheres eram... nesse estudo falam que na época das cavernas, né? Então, num período mais primitivo, enquanto os homens caçavam, as mulheres cuidavam ali dos filhos, né? Cuidava ali de observar ao redor ali de onde eles estavam instalados. Se não havia, por exemplo, nenhum animal, né, próximo, observava o lugar onde fazia comida, então se tinha fogueira, se tinha fogo, né, para que os filhos não se queimassem, para que a comida não se queimasse, colhia ervas ali na região ao redor da onde eles moravam, né, se era caverna ou casinha, não sei, mas então a mulher sempre tinha que ter um olho que observava as coisas de vários ângulos, então ouvia, né, de várias formas, né, uma atenção na audição muito grande, né, em vários pontos diferentes, o olho, né, observando vários pontos, então olhava o filho, olhava a comida, ficava observando se não tinha nenhum animal na redondeza que pudesse atacar, enquanto o homem não, o homem saía e tinha que caçar, fazer a caça. E para caçar, ele tinha que ter um foco unidirecional. Então não fazia barulho, focava numa única coisa e ali ele ficava até que ele trouxesse a presa para casa. Então esse é um estudo, isso é um estudo que existe falando que as nossas características, elas são dessa forma justamente por conta da forma que Deus nos fez. Deus nos fez assim, Deus fez o homem com um foco unidirecional, com o objetivo de caça, e a mulher com um foco, né, multidirecional, com o objetivo de cuidado. Essas são as características naturais do ser humano. Se isso era feito no tempo das cavernas ou não, aí é com a ciência, não é com a gente. Então, se você for uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não vai falar de homens das cavernas. Não existe na Bíblia a evolução do ser humano, porque o ser humano já foi constituído por Deus, homem e mulher perfeitos, tá? Mas isso é uma teoria. E na verdade, se você parar para observar, é bem assim mesmo. Teu marido tem um olho direcionado para uma única coisa, ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. E você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tô errada? Quem aqui faz muitas coisas ao mesmo tempo? Só sou eu ou você também? Porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E tenho muito orgulho disso. E a gente não entende, né? O marido. Bom, no meio de muitas coisas que nós fazemos, existe vários tipos de mulheres, ok? Vários tipos de mulheres, prestem atenção. Então, tem mulheres que fazem mais e tem mulheres que fazem menos. O fato de uma mulher fazer mais faz com que a mulher que faz menos, faz com que ela seja menos importante? Obviamente que não, né? Até porque, prestem atenção, tá? Existe no meio entre a mulher que faz mais e a mulher que faz menos 3 fatores. Se você é uma pessoa que não consegue fazer muitas coisas e está oprimida por conta disso, calma. Eu vou te explicar que talvez seja muito possível que você não tenha sido projetada para fazer tantas coisas assim. Isso não precisa ser para você algo opressivo. Entre fazer muitas coisas e fazer algumas coisas,
Existem 3 fatores que você precisa levar em consideração. Prestem atenção. 3 fatores. O primeiro é a personalidade, tá? Então, a mulher, todas, nós nascemos com uma personalidade já instalada dentro da nossa mente, do nosso coração. Nós já viemos de fábrica com uma personalidade instalada. Então, existem mulheres que são rodinha no pé, sabe? São aceleradas por natureza. Quem aqui é acelerada por natureza? Levanta a mão aí. Eu sou acelerada por natureza. Mas eu conheço pessoas que são breque de mão puxado. Não é? Quem é aí é freio de mão puxado. Né? A pessoa é mais devagar, ok? Então, você já nasce com essa característica. Você é muito acelerada ou você é freio de mão puxado. Tá? Só que isso não é defeito. Então, presta atenção. Existem pessoas muito mais agitadas, existem pessoas mais tranquilas, ok? Anota. Segundo ponto, a ambiência. Então, não importa se você é acelerada ou freio de mão puxado. Isso aí é uma característica que você deve aceitar e deve lapidar. E a gente vai falar disso, tá? Segundo ponto é a ambiência. Então, uma das coisas que vai fazer com que você se desenvolva melhor ou não é a ambiência. Então, imagina você que cresceu numa família onde todo mundo é faca na caveira, todo mundo vai lá e faz, né? O povo vai lá e tem uma mentalidade de sucesso e todo mundo estuda, todo mundo batalha e acorda cedo e dorme tarde, faz e acontece. Todo mundo se apoia. Se você é 220 e tá numa família onde todo mundo, a ambiência e a mentalidade são de pessoas que vão para cima, que crescem, que se apoiam e que vão ter sucesso junto, automaticamente você também desenvolve o desejo de vencer. Porque ser 220 não significa que se você fizer de tudo, você vai vencer. Porque você pode fazer de tudo um pouco e não fazer nada. Quantas de vocês estão fazendo de tudo um pouco e não saem do lugar? Quantas de vocês estão cansadas porque fazem de tudo um pouco e não saem do lugar? Isso aí é algo extremamente importante de você pensar. Então, o fato de você ser acelerada, mas não ter crescido, não ter se alimentado dentro do ambiente correto, pode estar fazendo com que o seu resultado não seja bom, mesmo você sendo uma pessoa acelerada. Eu não estou falando que só pessoas aceleradas têm resultado, tá? Porque tem pessoas extremamente tranquilas, mas que cresceram num ambiente tão bom, tão impactante com relação a se desenvolver, que a pessoa é tranquila, conseguiu focar em alguns pontos e está tendo sucesso, e não necessariamente está correndo. Então, independente de você ser 220 ou 110, independente de você ser obstinada, louca, né, acelerada ou uma pessoa tranquila, a ambiência que você cresceu, a mentalidade do lugar onde você cresceu conta muito. E aí eu já te pergunto de cara, o ambiente que você cresceu era propício para que você se tornasse uma vencedora? Lá na sua casa, seus pais eram pessoas que te apoiavam, que te incentivavam, eram referências para você, ou eram pessoas que
te deprimiam, que sempre estavam dizendo que você não podia, que você era burra, que você era feia, que você era gorda, que você era magra. Como que é? Porque a ambiência conta muito no que você vai viver depois. Porque uma coisa é você vir com a sua personalidade definida. Outra coisa é o que é que vai ser implantado na sua cabeça, que vai potencializar a sua personalidade ou vai subjugar a sua personalidade. Ou seja, você pode até ter uma personalidade mais agressiva ou menos agressiva, mas se você não tiver o estímulo certo dentro do seu ambiente de convívio, isso não vai adiantar em nada. Então, você que é muito tranquila, que acha que você deveria ser mais agitada, será que a ambiência que você vive hoje não é a responsável pelo fato de você não ter o resultado que você tem, porque você não consegue ter iniciativa, você não acredita? Você que é muito agitada e acha que fazendo de tudo você vai dar certo na vida, será que a ambiência que você viveu e a que você vive está te capacitando a usar toda essa energia no lugar certo? Presta atenção, tá? Então, primeiro é a sua personalidade, você já nasce com ela. E não existe a certa e a errada. Não existe. Segundo, é a ambiência e a mentalidade. Esse sim tem o poder de pegar uma personalidade extremamente agressiva no sentido de faço muitas coisas e canalizar tudo isso para algo muito bom, ou uma pessoa com uma personalidade muito tranquila e canalizar isso para um trabalho muito específico, muito bom, ou não, ou destruir. Então, independente da tua personalidade, você já nasceu com algo que você pode usar. E vai depender muito como é que você vai usar de acordo com as informações externas que você tem tido. Na tua casa hoje, o ambiente é favorável para o seu crescimento? Hoje, quando você pensa em fazer alguma coisa, você se sente apoiada? Por exemplo, você se apoia? Quando você compartilha isso com as pessoas também conseguem não só enxergar, mas te incentivar? É isso que você precisa entender. Então, o ambiente, se ele não é bom, é importante que você busque um ambiente melhor. E o ambiente familiar a gente não pode trocar. Mas o ambiente, por exemplo, o buscar pessoas para nos influenciar, isso nós podemos. Então, quais são os lugares que você tem buscado sentar para conversar? Quais são os grupos, as pessoas que você tem buscado ouvir para que você tenha as atitudes corretas para conquistar o que você precisa? E por último, olha só, calma que ainda estamos na metade, hein? Nem na metade. Então, primeiro é a personalidade, não existe personalidade ruim, tá? Segundo, a ambiência e a mentalidade. Se a ambiência e a mentalidade que você teve e tem não te favorecem, precisa rever isso. E terceiro é a idade. Então, o ser humano, ele tem 3 idades, né? Então, ele tem da infância até a juventude, que é o período que a gente não sabe nada, a gente já sabe qual é a nossa personalidade, mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer para a vida. E é muito triste ver um jovem de 18 anos querer escolher uma profissão para o resto da vida, sendo que ele não sabe ainda o que ele quer de verdade. Porque nessa idade, nós fazemos as escolhas pela emoção, mas nós não vivemos pelas emoções, né? As emoções, elas mudam, elas passam, tá? Então, né, da infância para a juventude,
E aí nós entramos na fase adulta. Então, a fase adulta, dos 18 aos 28, a gente ainda também não tá com clareza, por falta de maturidade, de como é que a gente vai canalizar a nossa energia para ter sucesso, para fazer aquilo que a gente precisa e alcançar o nosso objetivo. Nós vamos ter clareza, começar a ter clareza, a partir ali dos 25, 28 anos. Daí para frente, nós começamos a focar em algo específico, algo que eu posso dizer que definitivo, mas é só uma forma de expressão, nada é definitivo, tá? E essa idade, a partir dos 28 anos, é a idade em que a gente tá casando, a gente tá tendo filhos, tá? Nós temos aí uma terceira idade, então, né, dos 28 até os 50, muita coisa muda. Você pode ver que o seu trabalho doméstico, familiar e até o seu trabalho físico, ele muda. Dos 28, você ainda tá ali naquela idade, naquele pensamento de que eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar em tal coisa. Depois você vai tendo os filhos, você vai vendo que você vai precisar substituir isso por outras coisas. Você tem um pico de trabalho muito grande, pico de trabalho doméstico intenso, tá? E quando você vai chegando nos 50, o que acontece? Os teus filhos já estão adultos e você começa a querer retomar a sua vida, não é? É assim. E temos a fase da terceira idade, que é a partir dos 65 anos. Então, olha só, por que eu tô falando de idades? Porque de acordo com cada idade, você vai perceber que a sua força de trabalho vai mudar. A sua força de trabalho muda. A sua energia para trabalhar muda. E como é que você consegue dar conta de tudo e ainda ser uma empreendedora de sucesso, vender bastante? Então, para você dar conta de tudo, você precisa escolher algumas coisas. Primeiro, é entender que a sua energia, enquanto jovem adulta, ela é diferente da sua energia de uma jovem senhora ou uma pessoa já 40 a mais, 50 a mais. Então, não queira se comparar com uma pessoa de 30, de 20 anos. Ela tem mais energia, né, mais poder de fazer mais coisas ao mesmo tempo, ter mais atenção a essas coisas, ok? Porém, ela não tem a maturidade que você, com 40, 50 anos, 60, tem. Então, não existe esse negócio de que eu sou boa em tudo o tempo todo. Não existe. Porque quando você é jovem, você tem muita força de trabalho, mas você tem pouca maturidade em relação às demandas que requer que você administre as coisas emocionalmente, o trato com as pessoas, até o seu próprio propósito pessoal. Ele é diferente. Já quando você está mais velha, você não tem tanta energia para colocar ali em tantas demandas, mas você tem muito mais clareza de como é que se faz aquilo, ok? Aquilo que você se propôs. Então, primeira coisa que eu acho que é importante você saber: você nunca vai dar conta de tudo, mesmo que você seja jovem ou mesmo que você tenha muita experiência. Não importa que você é agitada ou você é muito tranquila. Não importa. O que vai importar é se você está canalizando a sua energia, a que você tem disponível hoje, para o propósito correto. Então, quem aí se cobra?
Quem aqui está sempre se cobrando? Meu Deus, eu não consigo dar conta de nada. Eu tenho tantas coisas para fazer e eu não dou conta. Quem aqui se cobra? Que eu também me cobro, viu? Então, quero te dizer que a ideia de que eu dou conta de tudo é mentira. Ninguém dá conta de tudo. É impossível ser boa em tudo. É impossível ser boa em tudo, ok? Mas, Valesca, então o que eu faço? Como é que eu administro a minha vida? Eu vou te dar aqui algumas sugestões de como é que você vai dar conta daquilo que é importante para a sua fase da vida. Para a sua fase da vida. Respeitando a sua personalidade. Inclusive respeitando até a sua mentalidade. É muito injusto uma pessoa que não teve a ambiência certa querer se comparar com uma pessoa que viveu numa ambiência super favorável e que faz o que faz super bem feito e tem resultado. Não faça isso com você. Antes, procure mudar a sua ambiência para que você também tenha maturidade de colocar foco nas coisas certas. Uma pessoa que está numa ambiência corrosiva, tóxica, ou esteve, é impossível que ela tenha o mesmo resultado de uma pessoa que teve uma ambiência saudável. Ah, mas eu já vi gente conseguindo, óbvio, existe. Mas na maioria das vezes é muito mais difícil. Então, independente de você ser agitada ou tranquila, procure estar numa ambiência onde as pessoas que estão com você são pessoas que crescem, são pessoas determinadas, focadas no crescimento, pessoas maduras, pessoas que têm o que você deseja ter. Eu conheço pessoas de 60 anos, 70 anos, que são mais infantis do que os meus filhos. Cuidado, idade não é tudo. Tem pessoas que têm idade, mas não cresceram. São melancólicas, são pessoas depressivas, são pessoas que não conquistaram e que vão falar para você que não vale a pena, que você não vai conseguir. Cuidado. Aonde você tem que observar é o resultado de vida que essa pessoa tem. Então, busque estar em lugares, busque estar com pessoas, busque referências de pessoas que já conquistaram o que você procura. E, obviamente, se essa pessoa tiver uma idade semelhante à tua, vai ser melhor. Mais próxima da tua vai ser melhor, ok? Você vai dar conta de tudo? Não. O que é que você vai fazer então? Primeira coisa, buscar uma ambiência melhor. Segunda coisa, não se comparar. Não se compare, tá? Mas também não tenha dó de si. O que vai adiantar você ficar tendo dó de si mesma? Lambendo as suas feridas, dizendo, eu não tive oportunidade, porque meu pai, porque minha mãe, porque... O que vai adiantar? Não é melhor você parar com essa choramingação e fazer aquilo que te cabe para mudar essa situação e conquistar o que você deseja? Então, você que vive de lamentação, bora parar de lamentar e se mexer. Bora parar de terceirizar a culpa e fazer a sua parte. Bora perdoar as pessoas que não conseguiram te dar aquilo que você precisava e entender que você recebeu somente aquilo que eles podiam te dar porque eles só tinham aquilo. Mas isso não significa que você tem que ficar desse jeito pro resto da vida. Ok? Então, dentro do seu dia,
no trabalho doméstico, no trabalho familiar, no trabalho com filhos e no seu negócio. O que é prioridade para você? Anota aí, o que é prioridade para você? Cada fase da vida nós temos prioridades diferentes, tá? O que é prioridade para você? Anota. Sua família, seus filhos, sua casa, seu negócio, sua saúde, Deus. O que é prioridade para você? Prioridade é aquilo que a gente põe em primeiro lugar. O que é prioridade para você? Porque você não consegue fazer tudo com excelência. Mas aquilo que é prioridade é imperativo que você faça com excelência. Tá bom? Tem gente que quer ganhar dinheiro, tá louca para ganhar dinheiro, mas a prioridade não é o negócio, não é o trabalho. A prioridade são os filhos. Essa conta vai fechar? Não. Então não adianta você querer se desenvolver no seu negócio, sendo que a sua prioridade não é o seu negócio, são os seus filhos, é a sua casa. Prioridade é onde a gente põe mais energia, onde a gente põe mais atenção, onde a gente põe mais horas de trabalho, aonde a gente põe investimento. Para o meu negócio ter dado certo, eu dividi a minha vida por prioridades, tá? Tira Deus, gente. Deus para mim é acima de tudo. Mas eu vou confessar a vocês que muitas vezes, tá? De forma muito errada, eu não recomendo, né? Porque isso também tem um preço. Obviamente eu acabei deixando até Deus de lado por conta do meu negócio. Aconteceu, sim. Nós somos humanos, né? Então teve semanas, meses, ou talvez até anos, em que o máximo que eu tinha ali de contato com Deus era a oração matinal, rapidinha, né? E o culto de domingo. Então, tô recomendando isso? Obviamente que não. Mas se possível for, se você for uma pessoa inteligente, bote Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, põe o seu negócio aí, trabalhe. Se você tem o propósito de comprar sua casa própria, de conquistar o seu sonho, trabalhe, dê prioridade ao seu trabalho. Se você quer mudar de vida, se você quer sair do aluguel, se você tem um propósito realmente relevante, e é necessário que você faça dinheiro, põe o seu trabalho. Como que é pôr o trabalho? Pôr o trabalho é ter horário para trabalhar, se dedicar em horário comercial, estudar para que aquilo faça sentido, seja perseverante naquilo. Se você é dono do seu próprio negócio, como é que seu negócio vai dar certo se você não trabalha? Se você para várias vezes no meio do dia para atender as demandas da sua casa. Eu não estou falando que a família não tenha, né? Eu não estou falando daquela hierarquia, né? Que já existe, que é Deus, família e trabalho depois. Eu não estou falando disso, eu estou falando na questão de energia presencial. Por exemplo, geralmente o marido não sai de manhã para trabalhar e volta de noite. Não significa que o trabalho seja a prioridade da vida dele, ok? Mas ele precisa trabalhar o dia inteiro, não é? E de verdade, se você ficar ligando pro teu marido o dia inteiro, ele não vai ficar bravo com você, ele vai falar, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Meu chefe vai ficar bravo comigo e eu preciso trabalhar, você precisa me deixar trabalhar. Porque o fato de eu estar trabalhando, subentende-se que é algo que eu faço para que a minha família tenha uma condição melhor de vida. Concordam? Então não significa que porque você trabalha todo dia em horário comercial, que a sua família não é importante. Muito pelo contrário.
Você trabalha tudo aquilo justamente para dar para a sua família o que você tanto deseja que eles tenham, não é? Então, eu tô falando na hierarquia não na hierarquia, né, emocional, mas na sua energia de distribuição de tarefas durante o dia. Então, primeiro, Deus. Segundo, energia no trabalho. Mas, Valesca, e a casa e os filhos? Então, aí vem a escolha. Porque se você quer ter resultado financeiro, ele não vai vir se você continuar doméstica. Se você continuar doméstica, o que é doméstica? Uma pessoa que está fazendo serviços domésticos contínuos. Se você não investir tempo no seu negócio e investir esse tempo em serviços domésticos, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja, ok? E é por causa disso que a maioria negligencia o negócio, porque acha que porque a família está em primeiro lugar, o serviço doméstico também tem que estar. E tem muita coisa durante o nosso dia a dia que nós fazemos que são importantes e muitas que não são. Tem muitas que não são. Tem muitas que você pode delegar. Tem muitas que você pode simplesmente não fazer. Presta atenção. Nesta vida, muita coisa vai passar. Poucas coisas você vai levar para a sua vida. Uma delas é que tá tudo bem não arrumar a cama de vez em quando. Tá tudo bem você não passar as suas toalhas de banho, entendeu? Tá tudo bem você conversar com o teu marido e vocês investirem numa máquina de lavar louça, ao invés, por exemplo, de você ficar gastando tempo lavando sua louça. Tá tudo bem você decidir não ter tapete só para não precisar ficar lavando tapete. Então são escolhas. Tá? Eu conheço mulheres que estão ultra sobrecarregadas com coisas desnecessárias. Você consegue entender? Não é tão difícil você conseguir tempo para trabalhar, para focar no seu negócio, com uma mentalidade administrativa do lar mais enxuta, mais sequinha, entende? Eu vou te dar um exemplo, né? Aqui na minha casa, isso aqui é meio que para a vida, tá? Quando eu comecei a empreender, porque eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava num hospital. Quando eu trabalhava fora, eu não queria fazer o serviço todo doméstico, porque eu precisava estudar, eu era professora de pós-graduação, então eu tinha que estudar, tinha que tocar alguns projetos científicos, tá? Então eu precisava ter tempo para estudar. Eu não queria chegar em casa e ter que fazer todo o serviço da casa. E eu também não queria chegar na minha casa e ver minha casa virada de ponta para o ar, de perna para o ar. Não queria. O que eu fazia? Eu preferia pagar uma pessoa, tirar este valor de dentro, por exemplo, até do meu salário, ficar sem aquele valor, mas ter uma pessoa me ajudando, do que eu perder todo o meu tempo fazendo aquilo. E eu sei que tem muita gente falando assim, mas as pessoas que vêm trabalhar na minha casa não faz do jeito que eu faço. As pessoas que vêm trabalhar na minha casa não são do jeito que eu sou. Ninguém faz melhor do que eu. É verdade, nunca vai ter ninguém que faça igual a você. Nunca. Você sempre vai fazer melhor do que qualquer pessoa na sua casa. Mas presta atenção. É isso que você quer? Você quer viver fazendo isso? Você quer viver só para servir o lar e não construir aquilo que você tanto deseja?
Então eu decidi lá no passado, gente, isso tem mais de 25 anos, que mesmo que eu trabalhasse e ganhasse pouco, eu ia ter alguém me ajudando em casa para que eu tivesse tempo de me dedicar ao meu verdadeiro propósito. E o meu verdadeiro propósito na época era trabalhar fora e ter um salário X. Era aquele, né? Teve muitos meses, muitos meses, em que eu troquei moeda. Aquilo que eu ganhava era aquilo que eu pagava. Só que me deu tempo para estudar e para crescer. Então não fique assim, ó, com aquele pensamento de escassez de que você vai trabalhar para pagar alguém. Isso é um pensamento de escassez. Você vai trabalhar para pagar alguém. E esse tempo que você vai trabalhar para pagar alguém é o tempo em que você está investindo no seu crescimento. Porque daqui a pouco você vai começar a ganhar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, ok? Primeira coisa, busque ajuda. Não queira fazer tudo. Corte as coisas desnecessárias. Teve uma vez, muitas vezes, né? Eu fiz aqui o Folga da Cozinha para mim, eu criei o Folga da Cozinha, que é um curso, que eu dou esse curso, mas foi um negócio que eu criei para mim, que é onde eu faço comida para 26 dias em um único dia. E eu congelo essa comida, obviamente, né? E aí muitas mulheres falavam assim para mim, mas não posso fazer na minha casa porque aqui ninguém come congelado. Amiga, na tua casa quem manda é você. Faz aí, na hora de comer você vai tirar, vai esquentar, ninguém nem vai perceber que era congelado. Você tem que fazer aquilo que é importante e é bom para você, tá? Você tem que fazer aquilo que é importante e é bom para você, porque se é bom para você, vai ser bom para tua família. Você não é a dona da casa? Então, na sua casa é assim e acabou. E quem quiser diferente, que vá comer fora. Consegue entender? Cadê a sua postura de lutadora, de ganhadora, de dona da casa? Hã? Aqui nunca ninguém reclamou. Nunca ninguém reclamou. E quando alguém reclama, eu falo, levanta e vai fazer. Vai fazer. Então eu criei minha família, meus filhos, entendendo que se eles não querem aquilo que eu estou dando, eles que façam. E esporadicamente, quando alguém não quer alguma coisa, a pessoa levanta e vai fazer. Mas geralmente não vai, não. Come o que tem. Como é que você criou sua família? Como é que você criou seus filhos? Acredite em mim, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui dando aula para você hoje. Não teria 20 mil alunas. Minha família não teria se transformado, eu não teria comprado a casa, eu não teria trocado de carro, não teria viajado. Será que eles estariam mais felizes se eu fosse uma dona de casa comum, que não tivesse rendimento nenhum, fazendo comida todo dia fresquinha para eles? Será que eles estariam mais felizes? Hoje, a minha filha estuda num dos melhores colégios de São Paulo, justamente porque comia comida congelada. Entendeu? Como é que você está agindo aí na sua casa? A prioridade era o trabalho, para dar para eles aquilo que eu não tive, para viver aquilo que eu queria muito viver, viajar, passear e tudo mais. Seus filhos querem passear, querem viajar, você quer viver uma vida melhor? Como presa dentro de coisas tão pequenas? Um dia a Melissa falou pra mim assim, dando um exemplo aqui. Nossa, você viu? Essa roupa aqui estragou. A pessoa que lavou estragou a roupa. E aí ela veio me mostrar chateada. E eu falei pra ela, filha, próxima semana lava você. Lava, filha. Pega a sua roupinha e lava. Você tá me entendendo? Obviamente que uma pessoa que vai trabalhar na tua casa não é você e vai uma hora ou outra danificar alguma coisa. Vai, não tem jeito.
Acontece, até você faz isso. Ou vai me dizer que você nunca quebrou copo na sua casa, nunca queimou comida, nunca queimou roupa, nunca foi lavar alguma coisa e estragou. Só que é muito mais eficiente que você tenha dinheiro para substituir do que você dispensar a pessoa porque ela cometeu um erro, 2 erros, e você ter que fazer. Concorda? Então aqui na minha casa, obviamente que esporadicamente quebra alguma coisa, mas a minha mente está tão blindada que não é que eu não ligo, mas automaticamente eu penso, isso é só uma coisa que o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho pode substituir. Mas o meu tempo não pode ser substituído. Se eu for lá e for querer fazer no lugar dela, eu não trabalho. Aí eu não ganho, aí eu fico só pulindo, né? Cuidando daquilo que não vale nada, porque o que vale é a minha vida. Isso eu posso comprar de volta. A minha vida não. Então, você que acha que trazer alguém para dentro da sua casa para trabalhar é um problema, porque nem todo mundo é igual a você, entenda que é muito mais eficiente você ter recurso para repor do que você ficar sem ajuda. E não existe ajudante perfeita. A minha tá comigo há 25 anos. E não tem uma semana na vida que alguma coisa não aconteça. E tá tudo bem. Porque por causa dela, eu cheguei até aqui, porque quem fez o trabalho da minha casa foi ela, não fui eu. A única coisa que eu faço na minha casa é comida e lavar minhas calcinhas. Porque eu lavo as minhas calcinhas. O resto é ela, fia. E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. E no começo eu só ganhava para pagar ela. Entendeu? Nunca descontei, nunca descontei nada. E olha que 25 anos deu para quebrar muita coisa, hein? Metade da casa, pelo menos. Né? Mas eu também quebro. Acontece, tá? Então, isso é só um detalhe. Presta atenção. Deus, em primeiro lugar, e aí eu vou falar a respeito disso. Depois, a sua família no lugar certo, mas o seu trabalho, se você quer ter dinheiro, comprar as coisas, ele tem que ter um espaço dentro do seu dia grande, de trabalho físico, de estudo e de investimento. E com isso você vai ter recurso para abençoar a sua família. Não fique achando que porque você é mãe e fica 24 horas por dia com os seus filhos que a vida deles vai ser melhor. Porque tem muita mãe doente, desequilibrada, 24 horas com os filhos e é um inferno. Essa mãe não tem vida, essa mãe não tem vivacidade, essa mãe é uma mãe doente, depressiva, esculhambada, muito gorda, muito magra, muito, sabe assim? Não é assim. Vale muito mais você ter um pouco menos de contato com eles, um pouco menos de tempo com eles e ter tempo de se cuidar, ter tempo de fazer o dinheiro, ter tempo de investir neles. Então a ideia de estar 24 horas com eles, ser saudável, vai depender muito se estar com eles 24 horas está sendo para você uma experiência boa. Para mim, não foi. Primeiro que eu precisava trabalhar. Se eu não trabalhasse, eu não comeria. E segundo, porque eu era uma excelente mãe quando eu estava ali dentro daquele tempo em que eu podia investir neles. Que eu podia ver o que, né, que eles estavam usufruindo de coisas que eu
conquistei para eles. Então, estar com eles 24 horas por dia, para mim, não era tão saudável assim. Porque eu sofria quando eles não tinham as coisas. Tá? Mas precisa ter um equilíbrio. Não tô falando larga tudo e vai trabalhar, e nem tampouco tô falando fica com eles e não trabalha. Tem que ter um equilíbrio. Então, uma pessoa que é muito agitada, muito provavelmente vai querer trabalhar mais e vai querer delegar a mais a casa para trabalhar mais. Uma pessoa mais tranquila é possível que queira fazer o oposto, mas isso não significa que ninguém tem que trabalhar para ter resultado, ok? Só que os resultados são diferentes. Então, por isso que eu falei, não se compare. Eu tenho uma cunhada que ela decidiu fazer a rota contrária. Ela decidiu ser mãe e esposa full time. Mãe e esposa full time. De novinha, ela decidiu que ela não ia estudar, que ela não ia trabalhar, que ela ia ser mãe. E ela tem 3 filhos e ela foi uma mãe maravilhosa. Tinha inveja dela. E quando ela me via, ela falava para mim assim, nossa, mas descansa um pouco, para um pouco, cuida aí dos seus filhos um pouco. Ela me criticava. Achava a minha vida um absurdo. E eu achava a vida dela um absurdo. Porque eu pensava, meu Deus, ela não trabalha, ela não sabe fazer nada. Se acontecer alguma coisa nesse casamento, ela tá morta. Se acontecer alguma coisa nesse casamento e ela ficar sem o marido, ela tá morta. E sabe o que aconteceu? Ela se divorciou, o casamento infelizmente não deu certo. E o que aconteceu com ela, que não trabalha, não sabe fazer nada, e só foi mãe e esposa a vida toda? O que aconteceu com ela? Já sabe, né? Já sabe. Tá na roça, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Entenderam? Tem que ter um equilíbrio. Obviamente que eu sou muito diferente dela. Eu sou faca na caveira e ela é super tranquila. Não importa. Você precisa buscar o seu crescimento. Você precisa buscar o seu desenvolvimento. Porque uma hora a coisa muda. É imprevisível. Um casamento que a gente via de longe, assim, achava que era o perfeito. De repente, pá, acabou. Acabou. Entendeu? Isso acontece todos os dias, gente. Então, primeira coisa, não queira fazer tudo. Não queira fazer tudo, não queira ser boa em tudo. Seja boa naquilo que interessa. Naquilo que vai trazer o resultado que você precisa agora. Não se compare. Você não pode comparar o seu resultado com o meu, por exemplo. Você não tem o mesmo temperamento que eu, a mesma personalidade. Você não veio do mesmo ambiente que eu. Você não tem as mesmas prioridades que eu. Então é impossível que o seu resultado seja igual ao meu. Não se compare. Terceira coisa, invista em você. Estude, busque melhorar como pessoa. Você vai ver que a sua família vai agradecer no final. É muito mais saudável, é muito mais gostoso estar do lado de alguém que sabe conversar, que tem assunto para falar, que tem novidade de vida, que está sempre envolvido em algum projeto, que tem um propósito. Você já parou para conversar com gente chata? O que é gente chata? Só fala de filho, só fala de preço de supermercado, só fala de governo,
só fala de roubo, assalto, gente chata pra caramba. Você já parou para conversar com gente chata? Não tenho paciência com gente que só vê TV, que não tem assunto. Você já parou para perceber por que seu marido não conversa com você? Porque você é chata. Chata. Você fica assistindo um monte de porcaria na TV, enchendo a cabeça de minhoca. Tem medo de tudo. Todo mundo é ruim. Tá tudo caro. Não tem assunto. Para de ser chata. Vai estudar, vai se desenvolver, vai se maravilhar. Vai descobrir coisa nova. Tenha assunto de verdade, porque isso aí que você quer falar todo dia, o mundo tá cheio de gente chata, que não constrói nada e que culpa o mundo todo pela vida sem graça que tem. Tudo é ruim. Sua vida tá ruim por causa do vizinho, sua vida tá ruim por causa dos juros, sua vida tá ruim por causa do marido, sua vida tá ruim por causa da sogra, sua vida tá ruim por causa do filho, sua vida tá ruim por causa do aluguel, sua vida tá... Você é chata. Sabe por que você é chata? Você não tem propósito de vida. Não é porque você é 220 ou 110. Não é porque você é acelerada ou mais tranquila. É porque você decidiu simplesmente não lutar pelos seus sonhos. E quem não luta pelos seus sonhos vira uma chata de galocha, uma pessoa reclamona, uma pessoa que vive dando desculpa, uma pessoa que de cada frase que fala, tá? Se a frase tiver 10 palavras, 9 é de lamentação, murmura o tempo todo. É dor, é problema, gente chata. Ei, dor e problema todo mundo tem. Você consegue, você se viu aí? Você se viu aí? Você se viu? Quem se viu? Quem se viu aí? Parou para pensar quantas vezes você foi chata? Você viu quantas vezes alguém te deixou falando sozinho e saiu fora? Agora, se no teu ambiente as pessoas só falam isso, corre desse ambiente. Corre, fuja para as montanhas. Ambiente tóxico, que vai fazer com que você não tenha vontade de sair do lugar, que vai fazer com que você não tenha vontade de fazer as coisas, que vai fazer com que você tenha dó de si mesma. Você tá me entendendo? Às vezes o ambiente tóxico na tua casa é você. É você. Você faz tudo e reclama de tudo? Você é tóxica. Para de fazer tudo. Quem mandou você fazer tudo? Ah, mas se eu não fizer na minha casa, ninguém come. Que não comam. Começa a não fazer para você ver se o povo não vai se virar. Ah, mas se eu não lavar as cuecas do meu filho de 35 anos, amiga, põe esse bicho preguiça pra fora. Ah, mas meu marido não come comida requentada. Amiga, pega do freezer, põe na mesa, fala, ó, é seu. Coma. Vai viver. Vai ter propósito de vida. Você vai se tornar uma mulher incrível. E teu marido vai te amar, teu filho vai te respeitar. E você vai ter condições de viver o que você quer, o seu sonho. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser a super mãe. Você não precisa ser a super esposa. Você precisa ser a super você para você mesma. Você precisa se respeitar. Respeitar os seus limites. Ter prazer nas coisas. Você precisa ter orgulho de você. Você precisa ter um projeto. Para cada idade, nós temos um projeto diferente na vida.
Eu comecei falando, a gente começa com 18 anos querendo resolver a profissão da vida. Não tem como, gente. A gente muda. Eu comecei a minha vida querendo ser dentista. Olha onde eu vim parar. E já passei por várias fases. E ainda não parou, não acabou. Com 50 anos, estou aqui me vendo numa posição que... Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mudar de novo? Tenho mais tantos anos de vida. Será que eu quero viver isso que eu estou vivendo hoje para sempre? Você consegue entender? Você não precisa viver essa vida que você está vivendo para sempre. Você pode escolher viver outra coisa, escolher empreender em outra coisa, escolher ganhar o seu dinheiro, escolher viver bem, mudar de casa, trocar de carro, trocar de cara se for. Mas você não consegue fazendo tudo. E não significa que isso que você faz hoje vai ser para sempre. Você não casou com um propósito único. A gente só tem um casamento na vida. De acordo com a palavra, né? A gente casa uma única vez. No meu caso, 2, porque eu fui viúva, tá? Mas tô brincando aqui, brincadeiras à parte. Você não casou com o seu propósito de vida. Ele pode mudar. Mas para isso você tem que decidir que você não vai fazer todas as coisas. E que você vai fazer aquilo que vai te pôr mais próxima daquilo que você quer conquistar. Às vezes, muitas vezes eu recebo mensagens assim: Valesca, eu quero fazer seu curso. Mas esse mês eu não posso porque eu tive que me enviar dinheiro pro meu filho. Esse mês não dá porque eu tô pagando o curso da minha filha. Esse mês... Para de pagar coisa para marmanjo, deixa o teu filho se virar. Investe em você, criatura. Um dia desses uma pessoa falou para mim: eu mandei dinheiro pro meu filho, porque a minha, né, situação, não sei o que. Eu falei: mas e sua nora? Minha nora não trabalha. Eu falei: mas não trabalha por quê? Nunca trabalhou. Eu falei: mas não tá na hora dela arrumar um emprego? Que ela nunca fez nada. Eu falei: tá bom, lavar uma roupa, fazer uma faxina, ela não sabe? Precisa você mandar dinheiro para sustentar ela, o seu filho, ela e o neto? Você tira de você, da sua aposentadoria, daquilo que você investiria em você, para dar para a fofa lá, que nunca trabalhou e nunca trabalhará? É isso? Ela não tem propósito, está comendo o seu? Você está me entendendo? Você faz isso também? Você faz isso, você não está ensinando nada para ninguém. Olha como a gente é roubado, gente. Eu sempre conto umas coisas aqui legal, e eu vou contar uma, né? Todo mundo já sabe que o meu filho foi morar fora, foi morar sozinho, já tem um tempão, né? Meu filho fez 18 anos, com 18 anos e meio, ele pegou a malinha dele e falou que ia morar sozinho, tá? E eu fiquei triste, obviamente, chocada também, e obviamente que eu não interferi, aceitei e deixei ele ir. E aí, um tempo depois, ele apareceu aqui desesperado, dizendo que ele precisava de um dinheiro, porque o gato dele tinha tido um problema, ele internou o gato, e na inocência de internar esse gato, ele tinha gastado uma pequena fortuna, tá? Gastou bastante com o gato. Prestem atenção. E ele chorou aqui no meu sofá, e foi um dinheirão, gente. Foi um dinheirão. E aí eu falei pra ele: tá bom, eu vou te emprestar. Emprestar. E aí ele falou: mas mãe, é muito dinheiro, como é que eu vou te pagar? Eu falei: meu querido, eu não posso te sustentar, você saiu da minha casa.
Quando você saiu, você decidiu que você ia ser responsável por você mesmo. Então você tem que pagar a despesa do seu gato. Um gato que ele herdou, ele alugou um apartamento que já estava com o gato dentro, tá? Então ele errou nesse sentido. O gato já era um gato velho, um gato doente, e ele começou a tratar do gato. E na inocência dele, não quis cobrar, né, de quem largou o gato lá. O gato ficou doente, teve que ser internado 2 vezes e ele gastou uma fortuna com esse gato. E aí aqui ele quis me dar uma carteirada de filho. Mas se você não me ajudar, eu não tenho como fazer. Mas não sei o quê, mas você é minha mãe, né? Ele deu um chilique aqui. Eu falei, filho, o dia que você disse que você ia viver a sua vida, que você ia ser independente, estava incluído todas as despesas. E eu posso te ajudar te emprestando, mas eu quero tanto por mês, até a quitação disso. O gato é seu, a casa é sua, a responsabilidade é sua. Ele falou, mas esse valor vai comer muito do meu salário. E aquilo, gente, cortou meu coração. Cortou meu coração. Meu filho, eu podia ter dado dinheiro. Podia. Eu podia ter ajudado de verdade. Mas se eu não tivesse feito isso, até hoje ele estaria me pedindo dinheiro. Até hoje. E ele pagou. Com suadas prestações ele me pagou. Tudo. Vê se voltou para me pedir dinheiro de novo. Nunca mais me pediu. Nunca mais pediu. Nunca mais me pediu dinheiro. Eu pergunto, você tá tudo bem, filho? Precisa de alguma coisa? Ele sabe que dinheiro ele não pode pedir. E que se ele me pedir, ele tem que me devolver. No dia que eu neguei, gente, a minha vontade era de dar. O Marcelo não conseguia se conter, porque o Marcelo queria dar, queria ajudar, queria dar, queria ajudar. O Marcelo. E eu, pá, firme. O meu coração sangrou, mas meu filho aprendeu. Ele não gasta com coisas desnecessárias, ele não ostenta em nada, porque ele tem um salário e ele tem que caber dentro daquele salário, porque ele mora de aluguel. Ele tem que caber dentro daquilo. E o problema é dele. E é isso que vai fazer ele se tornar um homem decente, direito, de bem, trabalhador. Entendeu? É isso que vai fazer ele se tornar alguém relevante. Dar valor àquilo que ele faz. Entenderam? Então, presta atenção aqui. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser acelerada para ser boa. Você não precisa, porque você é devagar, achar que você não vai conseguir fazer nada. Você só precisa pôr as prioridades no lugar das prioridades. Escolher o que é prioridade para você dentro de cada fase da tua vida. Tem gente que acabou de ter bebezinho. Eu tenho alunas que acabaram de ter bebê. Mulheres mais jovens. Você que acabou de ter um bebezinho, sossega aí. Cuida do seu bebezinho, fica aí 1 aninho com ele. Você precisa disso, porque se você não fizer isso, lá na frente, você vai se arrepender. Mas não fica o resto da vida aí, não. Já se programa. Com 1 ano, 1 ano e pouquinho, ele vai pro berçário, ele vai pro não sei o quê, e eu vou voltar a trabalhar. Ou eu vou botar alguém aqui dentro para ele não precisar ir para a escolinha por um período. Mas eu vou voltar a trabalhar aos poucos. Não fica se mutilando. Você que tá com o bebezinho pequeno, 1 vez por semana, conversa aí com a tua sogra, com a tua mãe, com a tua cunhada. Deixa ele 3 horinhas lá. Não vai morrer, não. Vai lá fazer pé, mão. Vai estudar. Você tá com um bebezinho pequeno? Estuda. Estuda. Seu filho vai crescer, vai te deixar aí que nem uma morta-viva depois. Vai se preparar.
Ah, vai demorar, mas passa, viu? E passa rápido. Não dê bobeira. O mundo, as coisas acontecem muito rápido. Presta atenção que não acabou, falta um pedacinho. Abre aí na sua Bíblia, Provérbios 19, 21. Abre na sua Bíblia, Provérbios 19, 21. Presta atenção. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Olha só. Muitos propósitos há no coração do homem. O que está falando aqui? Você vai ter vários propósitos diferentes. Não queira achar que esse teu propósito você vai levar ele para o fim da vida. Não vai. Vai mudar. Quando nós somos jovens, nós temos um propósito. Quando nós somos adultos, jovens adultos, nós temos outro propósito. Quando nós somos adultos já mais velhos, temos outro propósito. Quando já estamos indo para a terceira idade, outro propósito. Não existe um propósito único no coração do homem, nós mudamos. E com isso, nós mudamos a velocidade, nós mudamos a forma que nós agimos, nós mudamos tudo. Você é um ser em contínua transformação, contínua mudança. Seu sonho de menina já foi, esquece ele. Olha para frente. Ah, Valesca, tenho 50 anos, meu sonho era ter sido Miss. Ei, amiga, já era. Esquece isso, bola para frente. Vamos pro próximo. Qual é o seu propósito hoje? De acordo com a sua idade, de acordo com a sua vida. Provérbios 19, versículo 21. Olha só. Muitos propósitos há no coração do homem. Você muda. Qual que é o seu propósito hoje? Você já criou seus filhos, criatura? Não acabou. Qual é o seu propósito hoje? E nele dê foco. Ah, mas eu tenho que fazer comida. Qual que é o seu propósito? O que você vai pôr em primeiro lugar? Só que olha só, ele fala assim, ó. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Você pode ter muitos propósitos. Um para cada fase da vida. Você pode mudar de sonho, de direção, de atitude, pode mudar. Não tem regra, muda. Até o último dia da sua vida você pode mudar. Você pode decidir fazer uma coisa nova, diferente, ser melhor. Só que tem uma coisa que você não pode mudar, que é o conselho de Deus para você. E se hoje você está exausta, cansada, destruída, acabada e não sabe o que fazer, porque a gente fica nesse estado. Quem aqui hoje está se sentindo muito cansada? Não sabe o que fazer? Você está cansada, cansada, cansada. Você até acha que tem um propósito, mas você está tão cansada que você não consegue mais enxergar. Você já pensou em desistir, mas você vai desistir e nem sabe do quê. Não é assim? Ah, Valesca, eu tô pensando em desistir, mas desistir do quê? Não sei. Tem gente que quer desistir daquilo que nem tem. Você quer desistir daquilo que você nem tem. Ah, vou desistir do meu negócio. Que negócio que você não tem? Você não tem negócio, você não vende, você não tem negócio. Quem aqui tá cansada? Você faz tudo, tá muito cansada. Não sei o que fazer da minha vida, a amiga tá colocando aqui, ó. Quem mais tá assim? Quem mais tá assim? Aqui fala que nós podemos ter muitos propósitos. Só que o conselho do Senhor é um só.
Você pode mudar. Você pode ter uma nova fase da sua vida, que você pode escolher fazer algo diferente. Se tudo que você fez até agora não te levou para onde você quer, vamos mudar? Vamos buscar um novo propósito? Vamos? Ah, mas Valesca, eu quero, mas eu tô tão cansada, eu não sei o que eu faço da minha vida de tão cansada que eu tô. Tô cansada, chateada, destruída emocionalmente. Presta atenção. Abre agora em Mateus 11, versículo 25. Porque agora vem o conselho do Senhor. O conselho do Senhor não muda. O conselho do Senhor não muda. E olha o conselho que ele vai te dar. Presta atenção. Você que está cansada, você que não sabe para onde vai, você que fez tudo para todo mundo e agora, percebeu que ficou para trás. Você que trabalha que nenhuma condenada na sua casa. Você que tem um ateliê que está suando a tanga, mas não sabe onde está errando. Você que fica se comparando e não sabe o porquê que todo mundo tem resultado menos você. Você que está master cansada. Presta atenção. Mateus 11, versículo 25. Presta atenção. O conselho do Senhor, esse não muda. 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O homem pode ter vários propósitos. O homem pode ter vários propósitos no coração. Mas o conselho do Senhor é único. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre si o meu jugo, que é leve e suave. Olha só, você tem buscado a Deus? Tem? Você tem recorrido a Deus de forma sábia? Porque ele está falando aqui, ó, se você está cansada, você tem que recorrer a mim. Como é que a gente recorre a Deus? É fazendo oração? Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda? É isso? Não, né? A palavra fala que nós temos que meditar na Bíblia, na palavra, de dia e de noite. Meditar é o quê? É você não somente ler, mas buscar através da leitura, trazer na sua mente, abastecer a sua mente com as palavras que vão te trazer esperança no dia a dia. Você tem abastecido a sua mente com as palavras que traz a esperança todos os dias? Ou você tem assistido TV abastecendo a sua mente com palavras tóxicas? Você tem meditado na palavra que te traz a esperança, o refrigério? Ou você tem dado ouvidos àquela conversa furada daquele grupo de família que você tem? Então, vinde a mim os que estáis sobrecarregados, significa você buscar em Deus o refrigério para os seus dias, porque eles vão ser difíceis. Não tem jeito. Você vai ter que decidir entre trabalho e filho. Você vai ter dia que você vai acordar desanimada, mas você vai ter que fazer. Você vai ter dia que você vai entrar na menopausa, você vai ver que a sua vida vai ser virada do avesso. Você vai ter que parir um filho e ter um monte de alteração hormonal e vai ter que administrar tudo isso dentro da sua família. Você vai ter que passar por um período, talvez, que seu marido perca o emprego, fique doente ou alguma coisa parecida, você vai ter que administrar. Como é que você vai lidar com uma vida sobrecarregada se você não está repleta da palavra que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos traz alívio, que nos traz conforto, que nos traz vida? E quando Deus fala, vinde a mim,
Ele não fala para você fazer uma oração triste pedindo ajuda, apenas. Ele fala para você meditar na palavra. Quantos por cento do seu dia você de verdade senta, medita e conversa com as pessoas acerca daquilo que te traz vida e vida em abundância? Quantos por cento do teu dia você entrega para o mundo falando de coisas que não vão te levar a lugar nenhum? Então, buscar a Deus não significa fazer uma oração de manhã pedindo ajuda, apenas. Buscar a Deus significa um relacionamento que você tem com a palavra de Deus, que diz que quando você conhecer a verdade vai te libertar. E muitas vezes, no meio do relacionamento que nós temos com Deus, através de uma palavra que nós lemos, nós refletimos, nós ali pesquisamos, no tempo certo, aquilo vem como uma resposta, aquilo vem como um bálsamo, aquilo vem como um direcionamento no dia difícil. Porque o dia difícil acontece para todas as mulheres, para as jovens, para as adultas, para as idosas, para todas. Porque cada fase da nossa vida nós temos um propósito diferente e cada propósito requer da gente atitudes, ações que vão fazer com que a gente tenha que ter algum nível de poder e autoridade para ir mesmo com medo. Mesmo com medo, você vai porque você sabe que é necessário. Agora, você só se compara. Você está doente. Você está no meio de um lugar onde você só reclama. Você não se relaciona com Deus de verdade. Falar que você vai na igreja, falar que você faz a caridade, isso não é relacionamento com Deus. Entendeu? Ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade. E daí? E daí que você faz caridade? Caridade não salva ninguém, não vai salvar você de você mesma. O que vai salvar você nessa vida é o seu relacionamento íntimo e sincero com Deus, para que Ele, através da sua palavra, ilumine os passos que você vai dar mesmo com medo, mesmo no dia difícil, mesmo na hora que você tiver que escolher entre deixar o seu filho numa escolinha e ir trabalhar, ou passar um período como mãe full time e não se sentir culpada. É através da palavra de Deus que você vai entender que o fato de você ser uma pessoa mais tranquila não te desqualifica para ser um sucesso nessa vida. Porque a palavra diz que os mansos e humildes é que herdarão essa terra, minha filha. Eu nem sei aonde que eu tô nisso, né? Que eu não sou nem mansa e às vezes, né, me falta até a humildade. Eu sou uma pecadora, realmente. Reconheço as minhas falhas, mas tenho outros atributos. Não é? Então, olha só, o fato de você ser mais tranquila, o fato de você ser mãe, o fato de você ser vó, o fato de você querer bem a sua família, não significa que você não teve sucesso em outras áreas. Porque se você tiver o equilíbrio de entender que o que Deus tem para você é maior e que o fato de você não estar o tempo todo do lado desse lado que você quer vai fazer com que as pessoas que você ama se tornem melhores, pronto, você já está num bom caminho, porque você vai poder investir em você sem culpa. Você que é acelerada, entenda que o fato de você trabalhar que nem louca, de você abrir mão de tudo, de você não ter amigos, de você não sei o que, só trabalha, entenda uma coisa, isso é bom, mas no final o que vai contar, sabe o que é? Foram as pessoas que você abençoou com o teu trabalho, foi o tempo que você decidiu tirar para ficar com a sua família, foi
as reuniões de amigos que você decidiu não ganhar dinheiro para estar com eles, que você vai levar para sua vida. Porque no final de tudo, minha querida, o dinheiro é importante, mas ele não vai trazer de volta os dias que você decidiu não viver para ganhar um pouco mais. E as pessoas vão passar. E o tempo não volta. Então tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. Eu quero muito isso. Eu vou fazer de tudo para ter isso. Ok. Mas no meio disso você tem que descansar. No meio disso você tem que ter um relacionamento aí familiar. Você tem que ter algum nível de lazer social, né? Fazer alguma coisa fora do seu ambiente de trabalho. No meio disso, você tem que ter um mínimo de tempo para lidar com seus filhos, sua família. E sobre todas as coisas, você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, que é um relacionamento com a palavra. Porque se você não está acreditando em mim, lê o que está escrito aqui. Porque aqui diz tudo isso. Ah, Valesca, por que você está falando isso? Porque a vida é feita de escolhas. Todas as fases nós temos que escolher. E eu falo para você assim, olha, eu já escolhi tão mal. Eu já, bati em tantos... Eu fui uma pessoa absurdamente desequilibrada. Desequilibrada em quê? Quando eu estudei até rachar. Quando eu fui trabalhar, eu trabalhei até rachar. E agora chegando com 50 anos, entendendo que, calma, eu não preciso rachar mais nada. Eu posso, no meio do processo, decidir que ele pode ser mais longo e eu posso ser muito mais feliz no meio do processo. O meio do processo é a parte mais demorada, mais difícil. Mas ela não precisa ser a parte em que você abre mão de tudo para viver. Você pode abrir mão de muitas coisas, mas não abra mão de tudo. Tenha equilíbrio. Cuide da sua saúde. Cuide da sua mente. Invista tempo em você. Tenha prazer em coisas pequenas. Dê a prioridade certa às coisas que hoje vão te levar para o lugar onde você deseja. E no final, não vai ter arrependimento.